muito bem-vindo ao segundo dia da semana HIT. Eu sou o Dr. Matheus Meirelles, sou cirurgião do aparelho digestivo, fiz cirurgia geral e depois aparelho digestivo lá nas salas clínicas da USP. Mas nem sempre foi assim. Eu fiz faculdade aqui nessa cidade, de frente para o mar, o Hospital Natal, e depois peguei um pau de arara em direção ao sudeste do país, buscando ali os maiores centros que eu queria me especializar num grande centro. E eu acabei parando ali no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Você vê aqui o L ponto, chega o helicóptero com paciente de trauma grave, você vai lá e atende, é muita emoção envolvida, então é legal, mas para chegar e nos 90% de acerto, nos 80% de acerto, 88%, como alguns pontos de corte pedem, infelizmente, está cada dia mais concorrido, você precisa parar de utilizar métodos retrógrados que não vão te levar à aprovação e focar nas questões. Focar nas questões e as apostilas, os livros, esses vão servir para quê? Vão servir de lenha para o seu churrasco da aprovação. Por isso eu peço, vem com a gente nessa revisão intensiva aqui focada em questões. Eu vou falar alguns aspectos básicos e avançados de trauma que caem nas provas e você vai depois aprender em profundidade, por exemplo, trauma. Aqui você vai aprender com o Dr. Henrique em profundidade, ele que é instrutor oficial internacional de BOCOS, é cirurgião avançado do trauma, ele vai aprofundar com você alguns conceitos. E eu que sou cirurgião do aparelho digestivo vou aprofundar com você os conceitos de doenças do pâncreas, doenças do fígado e vias biliares. Dr. Felipe, que é cirurgião do gastro, também vai aprofundar em esôfago, em obesidade, em reto e cólon. Então, você vai sair com uma formação completíssima, afiada, para ninguém te pegar em nenhuma questão. Afinal, nas suas provas não vão cair apostilas, vão cair questões. Serão 100 questões lá na sua prova. Você precisa estar focado, preparado para o que der e vier. Alguns vão estar chorando quando virem uma questão difícil, você vai estar lá sorrindo, porque você se preparou com profundidade e conseguiu entrar na mente do cara que elabora a sua prova, que é o especialista que pensa como a gente pensa. Então, para aproveitar melhor essa aula de hoje, peço que você assista ela o quê? Sentado no computador e vai anotando tudo que você não sabia, tudo que você tinha de conceito errado, que aprendeu aí com gente que não está atuando mais na prática. Existem conceitos aí, detalhes da mente do especialista que ele adora colocar na tua prova. Então, eu vou abordar aqui conceitos e fluxogramas desses grandes serviços, tá certo? Pelos quais a gente passou, para você aprender aqui diversos aspectos interessantes, começando com a ABCDE. Ah, mas a ABCDE é muito fácil, eu já sei tudo. Mas eu tenho certeza que vai ter algum conceito ali que você não fazia ideia que existia. Sobretudo nesses próximos temas aqui, você vai aprofundar e vai ver, nossa, quanta coisa que nunca me falaram e que cai na prova porque é uma revisão intensiva focada em questões. Então vamos lá. Começando com a ABCDE, aqui nessa aula da semana HIT. Como que funciona a ABCDE? Vamos começar com a letra A. Às vezes a questão pode cobrar o XABCDE. Você já deve ter ouvido falar do XABCDE, que antes do airway, da via aérea, pode ser que ele queira que você faça um tourniquet lá na perna que está sangrando. Ele vai dizer assim, o cara está aí sanguinando, está jorrando sangue aqui da coxa, foi uma amputação, está jorrando sangue, e você vai para a via aérea ou vai passar um tourniquet ali na coxa. Rapidamente, em questão de segundos, você passa o tourniquet e vai para a via aérea. Por isso que é XABCDE, você foca no que estaria exsanguinando ali, que o mataria em poucos minutos, e depois vai para a via aérea, que também vai matá-lo rapidamente. Então, faz o tourniquet e vai para a via aérea. Quase tudo ao mesmo tempo ali, XABCDE. Mas, em geral, a prova vai acabar cobrando mais o ABCDE. Tanto no manejo, como você vai manejar o doente, quanto numa questão de catástrofe, onde você vai priorizar aquilo que mata mais, aqueles problemas iniciais de via aérea, de via respiratória, depois de circulação, depois de disability neurológico, por fim, a exposição, não é mesmo? Então, letra A, airway, via aérea, estabilização da coluna cervical, avaliar a permeabilidade da via aérea e ofertar oxigênio, avaliar a oximetria e ofertar oxigênio. No B, de briefing, você vai avaliar respiração, não só ausculta, percussão, palpação, tá bom? Mas antes de ir para o B, você vai avaliar o a via aérea, e vamos supor que você dê de cara com esse paciente aí, uma poça de sangue, dente boiando na boca. Você vai lá, até tenta entubar, mas não consegue, não tá vendo nada. Você fala, meu Deus, tô desesperado, como que esse cara vai conseguir voltar a respirar? O que eu faço para esse paciente? O que eu faço se eu não conseguir tubar? Nesses casos, você faz a crico, né? A cricotireoidostomia cirúrgica. Faz um corte aqui, ó, transversal, na membrana cricotireoide, tá certo? Dilata com aquele
enfia lá a cânula e o paciente volta a respirar. Cricotireoidostomia cirúrgica neste caso. Então, dá uma olhada nessa questão aqui. Esse paciente foi o quê? Um acidente de bicicleta na trilha. Ele estava de capacete e, mesmo assim, apresentou um trauma grave aqui de face, tá bom? Vias aéreas obstruídas com sangue, vômito, desaturando, taquicárdico. O plantonista não conseguiu entubar. O que eu faço nesses casos? Faz uma cricotireoidostomia, questão do PSU de Minas Gerais. Cai ou não cai? Cai na prova, pode estar lá na sua prova, mas por enquanto uma questão tranquila, nada muito avançado, né? B, de breathing, de respiração. Claro, você vai olhar o tórax, vai fazer inspeção, palpação, percussão, ausculta do tórax. Tudo rápido, tudo integrado com a equipe de trauma. Mas você, na letra B, depois que viu a letra A, você vai e olha para o pescoço também. Porque você vai ter que ver se tem desvio de traqueia, tá certo? Se tem desvio de traqueia e se tem, por exemplo, turgência jugular no paciente, que pode indicar alguma obstrução, pneumotórax hipertensivo, dificultando o retorno venoso, tamponamento cardíaco, né? Pneumotórax hipertensivo desviando a traqueia para o outro lado. E aí também inclui exame do tórax e drenagem do tórax, se necessário. Então, por exemplo, no pneumotórax hipertensivo, no qual você tem uma grande quantidade de ar aqui neste lado do pulmão, o que acontece em geral? O que acontece aqui? Essa grande quantidade de ar, hipertensivamente, empurra o mediastino para o outro lado. Então desvia a traqueia, desvia o mediastino, tudo bem? Dá turgência jugular. Então, o que você faz nesses casos? Você tem que drenar esse tórax, não é mesmo? Você pode fazer uma punção no segundo espaço, mas pode fazer direto no sexto espaço, no quinto ou sexto espaço, entre a linha axilar anterior e média. Você vai lá, funciona, ou pode já direto aqui com o dedo, finger thoracostomy, segundo o ATLS, faz a incisão, ok? Enfia o dedo, disseca as estruturas com Kelly, fura a pleura, depois inspeciona a cavidade, vê que está lá, e só nessa você já dá um alívio ali, tá certo? E em seguida você insere o tubo ali de 28 a 32 French, né? Esse dreno de tórax nesse espaço intercostal para fazer essa drenagem torácica intercostal em selo d'água, tá bom? Faz uma toracostomia, que é esse buraco lá que você fez na drenagem, e enfia o dreno, faz a drenagem torácica, tá bom? Mas nem sempre, no contexto de trauma, tem apenas ar. Às vezes tem bastante sangue na cavidade pleural. Na percussão, em vez de pânico, como no pneumotórax, vai estar maciço, tá bom? E aí, quando você faz a drenagem, sai sangue, tá? E se sair mais de 1,5 litro, ou se sair muito sangue, mais de 200 ml por hora, 2, 3, 4 horas sangrando, provavelmente tem algum vaso aberto lá que está sangrando e a gente vai precisar abrir esse tórax para fazer a hemostasia adequada desse paciente. Então, uma das indicações é essa: está sangrando mais de 1,5 litro ou sangrou menos de 1,5 litro na sua drenagem, mas está com uma perda contínua de sangue. Na C, que é de circulation, você vai pegar o acesso, mas na hora que você pega o acesso, você já puxa o sangue e já manda para os exames laboratoriais do paciente, passa os eletrodos, faz uma cardioscopia, ok? O paciente tem que estar monitorizado e o que? Já infunde aqui 1 litro de cristalóide aquecido, né? Antigamente a gente infundia muito cristalóide, bota 2, 3, enchia o paciente de água, ele virava um botijão de água, só que na verdade o paciente de trauma está perdendo sangue, né? Por isso que a gente tenta priorizar a reposição de sangue para quem perde sangue. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do protocolo de transfusão maciça, que a gente vai ver, transfusão 1 para 1, do Transamin, quando indicado. A gente vai ver isso quando for falar aqui de trauma grave, tá bom? Além disso, na letra C a gente pode fazer o FAST, tá certo? O FAST, o que acontece no FAST? O FAST é um exame de ultrassom focado no trauma, tá bom? Então, o que acontece aqui? Você pega o ultrassom nessa janela subxifoide para ver se tem derrame pericárdico. E aí avalia, como você vê na imagem aqui, o coração, o derrame pericárdico. Aqui, essa lâmina preta entre o coração e o pericárdio, o derrame pericárdico. Você avalia também o espaço espleno-renal e hépato-renal. Aqui, por exemplo, entre o fígado e o rim, você observa ali essa lâmina de líquido aqui,
tá certo? Uma lâmina de líquido preta, provavelmente sangue no contexto de trauma. E você avalia a pelve também, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha só, subtifoide, pelve, hepatorrenal e espleno-renal, tá bom? Você pode fazer o EFAST, tá? Esse ultrassom focado no trauma, estendido, esse Ezinho é de estendido. Estendido para onde? Para o pulmão. O EFAST, além dessas janelas clássicas do FAST, você estende para os ápices e para as bases pulmonares. Ah, mas isso aí não cai. Mas olha como caiu em 2020. Perguntando exatamente o que é o EFAST. É exatamente o FAST, mais o acréscimo dos ápices e das bases pulmonares bilateral, para ver se tem derrame pleural, para ver se tem pneumotórax. E na pelve, na letra C, se o paciente está lá hipotenso, uma pelve instável no trauma, na sala de trauma a gente já pode fazer alguma coisa para ele. O que a gente pode fazer? A gente pode estabilizar a pelve dele com lençóis. E aí é o que foi feito aí por nós. O que a gente fez? Passou o lençol, olha como aperta a pelve ali, aproxima, certo? Diminui a dimensão da pelve para que caiba menos sangue no contexto do trauma, para que caiba menos conteúdo ali. Você diminui o espaço da pelve apertando com os lençóis, rodando, rodando, tá? Estabilizando a pelve ali com os lençóis. Para quem não tem o estabilizador oficial de pelve, esses lençóis em torno de 10, 15 centímetros ali de espessura, no trocante maior, você passa o lençol e gira e aperta, e depois coloca um esparadrapo e aí consegue estabilizar parcialmente ali essa pelve, tá bom? Enquanto você não passa para um contexto de tratamento definitivo, tá? E uma medida temporária de estabilização da pelve com lençóis. Na letra D é o disability, o neurológico. Você vai avaliar o Glasgow do paciente, isso aí eu já sabia, as pupilas, se está anisocórico, se tem reflexo pupilar, e os membros, para ver se tem algum sinal de lateralidade, se ele não sente de um lado, não mexe do outro, para ver se tem alguma lesão também no sistema nervoso central ali na medula do paciente. Então, disability, mais tranquilo, né? E o E de exposição, expor e rodar o paciente. Você tira a roupa do paciente, gira, roda em bloco, avalia se não tem ferimento lá no dorso e depois cobre ele de volta para evitar, prevenir a hipotermia. Olha só essa questão aqui. Foi um capotamento numa rodovia, tinham 10 passageiros e tem 4 ali que você foi lá para atender. Chegando lá, esses 4 na sala de trauma, tinha um jovem confuso, com falando palavras inapropriadas, tinha uma mulher com dispneia, uma criança com dor abdominal e um idoso com a perna sangrando. Qual seria a sua prioridade? Aí você vai ver qual é a letra deles que está com problema, né? Um jovem confuso falando palavras inapropriadas, problema no D, né? No disability. Talvez até no C não esteja perfundindo bem, não sei. C ou D ali, talvez mais para o D. Uma mulher de meia idade com dispneia, provavelmente um problema no B, na letra B. Qual seria o mais prioritário, a mulher ou o homem? A mulher, já que é um problema na letra B e o B vem antes do C, que vem antes do D. A criança com dor abdominal, talvez seja problema lá de trauma abdominal com sangramento, talvez na barriga, seria letra C, não é mesmo? Ou seria verme, criança com verme com dor abdominal, né? Na verdade, seria menos prioritário do que essa mulher que está com dispneia, tá bom? Um idoso com a perna sangrando, a perna está com sangue, ou seja, um trauma de membro, né? Tem que entender o que ele quis dizer. Um idoso com a perna que está ensanguentada, quer dizer, teve um trauma naquele membro, tá lá, pode ter até músculo exposto, tem sangue ali, mas não falou que está jorrando sangue, que ele não deu mais detalhes, né? Então, usando a inteligência aqui, a malícia da questão, ele não ia cobrar um XABCD aqui nesse caso, ele teria que dar mais dados, né? Aí vamos para as alternativas. Quem que você vai atender primeiro? O idoso que está com a perna sangrando, por que ele quis dizer que é o quê? Um trauma de membro ali que está sangrando, tá certo? E o jovem que está com problema na letra D, provavelmente. Aí, qual seria a sequência de atendimento? Aí, veja só, mas eu fiquei com dúvida no idoso, se o idoso seria primeiro ou não. Mas olha para as alternativas. Ele dá o jovem como primeiro ou a mulher. A gente já sabe, a mulher vem primeiro, tá certo? A mulher vem primeiro, depois da mulher vem o jovem ou o idoso com a perna ensanguentada. O jovem confuso ou o idoso com a perna ensanguentada. Agora ficou mais fácil. A perna ensanguentada eu sei que é sangue, eu sei que vai ser no C.
já que a gente está entre C e D. E depois o jovem confuso, que seria na letra D. Então, na sequência do A, B, C, D e do trauma, ficaria o gabarito a letra C da instituição. Agora, passou a B, C, D, E, passou aquilo que 99% das pessoas já sabiam, né? Vamos aprofundar aqui em trauma grave, que não é... O pessoal não costuma ver por aí em detalhes, mas adora cair em prova. Então preste atenção aqui nessa questão do trauma grave. Tenta resolver, pode até pausar o vídeo aí, tentar resolver essa questão. Pausa aí, tenta resolver essa outra também. E essa outra questão também. E a gente resolve junto daqui a pouquinho. Vamos falar aqui um pouquinho de teoria para embasar essas respostas, tá certo? O que é o trauma team? Trauma team é um atendimento com um time de trauma. Paciente grave, paciente com altas chances de morte, tá certo? Paciente complicado, precisa ser atendido por muitas pessoas ao mesmo tempo, porque existem várias coisas que precisam ser feitas no atendimento desse paciente. Então, por isso que no atendimento desse paciente fica uma pessoa na cabeça, uma pessoa na letra A, outra na letra B, outra no tórax do outro lado, outra pessoa na perna, o interno aqui anotando, outro interno ali já passando a sonda. Então, é preciso de um time de trauma, cada um responsável por um ponto do atendimento ali no paciente de trauma. Como que a gente se baseia para atender esse paciente? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para reduzir a mortalidade? Vocês, clínicos, adoram reduzir a mortalidade do paciente, usar o carvedilol, usar qual é a droga que pode, que vai reduzir mortalidade na insuficiência cardíaca, mas vocês não prestam atenção nos tratamentos que reduzem a mortalidade no politraumatizado com hemorragia grave. Existe a descrição no livro Damage Control Resuscitation, e quem está lá na sala de trauma atuando, que estuda, que sabe o que faz, que está up to date, ele vai gostar o quê? De perguntar isso daí. Ele vai querer perguntar isso para você, tá certo? Então, ressuscitação de controle de danos. Vamos ver quais são essas estratégias para reduzir a mortalidade nesse paciente com hemorragia grave, tá bom? Primeira estratégia, anota aí. Hipotensão permissiva. Paciente chegou sangrando, chegou chocado. Você vai querer que a pressão dele esteja 13/9, 14/10? Vamos manter uma pressão top aqui de 15/10 para esse paciente? Ou vamos deixar a sistólica entre 80 e 90? Veja bem, se você tem uma mangueira que a ponta está fechada e a torneira está aberta, e alguém vai lá e dá uma facada, faz um furo na mangueira, você quer abrir muito a torneira para o sangue fazer em alta pressão, ou você vai fechar a mangueira para parar de jorrar sangue. Então, a ideia é justamente essa, tentar diminuir a pressão para que jorre menos sangue, para que o paciente perca menos sangue. Isso é válido em 100% dos pacientes com trauma grave? Não, não. Se o cara tiver trauma de crânio ou for gestante, a nossa meta de pressão arterial média vai de 80 a 90, certo? Se fora desse contexto de trauma de crânio e de gestante, pressão sistólica entre 80 e 90, hipotensão permissiva no trauma com hemorragia não controlada. Lembrando que é uma medida temporária ali no contexto da sala de trauma, no qual você está ativando o protocolo de transfusão maciça, pegou o acesso ali do paciente, está pensando se vai para o centro cirúrgico já de cara, para onde que vai ser o destino desse paciente ali, você vai mantendo a hipotensão permissiva. Por isso que, questão do SES, no Rio de Janeiro, a base do controle no paciente crítico politraumatizado, qual é a base? Hipertermia, hipertensão, hipotermia ou hipotensão permissiva enquanto não tem um controle cirúrgico definitivo. Bonita essa alternativa e é o gabarito da questão. O Transamin é uma outra alternativa aí que reduz mortalidade. Olha a evidência, 1A, melhor do que o Carvedilol, 1A Transamin. Para quem? Para o paciente de trauma com suspeita de sangramento, tá certo? Transamin. O que você vai fazer? Vai ver os sinais vitais. O cara tá taquicárdico, tá hipotenso. Até 3 horas do trauma. A questão, olha a dica aí, vai te dar o tempo, vai dizer, o paciente chegou a 30 minutos, o paciente chegou tem 20 minutos. Por que ele está te falando o tempo? Para saber, no caso da questão, se você pode fazer ou não o Transamin. Porque se ele falar, o trauma foi a 4 horas, você não vai fazer o Transamin. O Transamin tem que ser feito nas primeiras 3 horas do trauma. Depois disso, os estudos mostraram,
estudo CRASH 2, mostrou aumento da mortalidade. Então você faz, o cara chegou, está nas primeiras 3 horas do trauma, você faz 1 grama em bolos, em 10 minutos, e depois outro grama ao longo de 8 horas. Aí você pode fazer dessa maneira, vai reduzir a mortalidade. Nível de evidência 1A, tá certo? Ácido tranexâmico, o transamin. É um antifibrinolítico. E a transfusão maciça. Vamos acionar o protocolo de transfusão maciça, né? O paciente chegou chocado, vítima de trauma. Você vê que é um caso de acionar o protocolo de transfusão maciça, como a gente vai ver aqui. E o que é isso? Transfusão maciça. Primeiro eu preciso saber o que é, para depois eu acionar. É isso daí. Um monte de bolsa de sangue, de plasma, de plaqueta. Para quê? Quem que precisa de uma transfusão maciça? Para quem perdeu muito sangue. Geralmente esse paciente chocado. A gente vai ver os critérios. O que é considerado transfusão maciça? É quando você transfunde muito, maciçamente. E o que é muito? São 10 concentrados em um dia ou 4 concentrados na primeira hora ali. Em 1 hora, um monte de bolsa descendo. Isso é muita transfusão, é transfusão maciça. Para isso, o banco de sangue tem que estar alinhado com a equipe. Para quando chegar esse paciente grave, a gente liga, ó, vamos acionar o PTM, protocolo de transfusão maciça. Ele já separa as bolsas lá, O negativo, e já sobe rapidamente para transfundir esse paciente. Como que a gente reconhece esse doente que precisa da transfusão maciça? A gente usa o ABC Score. Nossa, nunca ouvi falar no ABC Score, mas agora você está ouvindo falar. Quais são os critérios? O trauma foi penetrante? Se foi, ganhou um ponto. O FAST desse paciente foi positivo, que a gente fez lá na letra C, mesmo? Um ponto. A pressão sistólica está abaixo de 90, o cara está hipotenso? Outro ponto. O cara está taquicárdico? Outro ponto. Ou seja, quando é um trauma grave, ele já vai chegar taquicárdico hipotenso. Ele já vai ter 2 pontos aí. E se ele tiver 2 pontos, é um forte indício que ele vai precisar do PTM da transfusão maciça. Se for trauma penetrante, então, nem se fala. FAST positivo, está sangrando para dentro. Outro ponto para ele. Então, se tiver 2 pontos, mais um shock index maior do que 1,3, ou seja, o que é o shock index? É um cálculo que você faz. É o índice de choque, ou seja, quanto mais taquicárdico, quanto mais hipotenso, maior o choque index. Por exemplo, uma frequência de 130 com a pressão sistólica de 90, 130 sobre 90 já vai dar maior do que 1,3. Então, quanto maior a frequência, quanto menor a pressão, maior o choque index. Por isso que eu digo, o cara chegou grave, super hipotenso, super taquicárdico, ele vai precisar de transamin, ele vai precisar do protocolo de transfusão maciça, tá certo? É a cara do doente grave de prova. Antigamente, a gente até fazia 3 para 1, 300 ml de soro, 100 ml para cada 100 ml de sangue que o cara perdeu, mas a gente sabe que hoje em dia não adianta encher o cara de soro, né? A gente faz até 1 litro, o que precisa mesmo é repor o que ele está perdendo. Se ele perdeu sangue, vamos repor sangue para ele. Concentrado de hemácia, plasma e plaqueta na proporção de 1 para 1 para 1. Ok? Potência permissiva, vimos o transamin, tá certo? Vimos o protocolo de transfusão maciça. Qual é o outro ponto lá no controle de danos? É a própria cirurgia de controle de danos. Essa cirurgia de controle de danos também reduz a mortalidade do paciente. E são 3 fases. É super simples. Chegou o cara lá, chocado, trauma grave, você decidiu que vai operar, abriu a barriga dele, o que você vai fazer? Tem que ser uma cirurgia rápida, não dá para ser uma cirurgia de 5 horas. A cirurgia, nesse contexto do doente grave, é muito rápida. Tem que controlar o que está sangrando, controlar o que está contaminando a cavidade, que vai provocar sepse, estabilizar a pelve do paciente, quando indicado. Por exemplo, tem múltiplos furos lá no colo, você grampeia aqui e não faz reconstruções, não faz anastomose, tá certo? No máximo dá um pontão em X para parar um sangramento, para fechar um buraco, e aí estabilizou, tirou a contaminação da cavidade, realizou a hemostasia, fecha e manda para a UTI, tá certo? Para ele recuperar da acidose, recuperar dessa hipotermia, para quando estiver em condições voltar e fazer o tratamento definitivo. São as 3 fases. Primeiro, tira o cara da urgência. O cara tá lá sangrando com cocô na cavidade, limpa tudo, fecha os buracos, para o sangramento, tá certo? Estabiliza o cara, manda para a UTI, fase 2. Lá na UTI, na fase 2, os clínicos, o intensivista vão manejar o paciente, corrigir todos os distúrbios hidroeletrolíticos, deixar o paciente top, para que na etapa posterior, na fase 3, você faça as correções definitivas. Então, fase 1 é isso. E como que é isso daqui, ó? Compressa na cavidade, como que você faz isso daqui?
tem compressa aqui na cavidade. Como que é isso? Eu nunca entrei na cirurgia, eu quero saber como é que é feito um tamponamento pélvico. Como é o tamponamento pélvico? Na fratura de pelve, você tem sangramento lá no retroperitônio, tá certo? Sangramento ósseo, sangramento de artéria, sangramento de veia. Quando é sangramento de veia ou ósseo, principalmente de venoso, que são os principais sangramentos, você enfia um monte de compressa no retroperitônio. Como é que eu vou enfiar um monte de compressa no retroperitônio? Você faz uma incisão infraumbilical, disseca até o espaço pré-peritoneal, disseca o espaço pré-peritoneal e enfia as compressas lá no espaço pré-peritoneal. Empurra as compressas, deixa lá 5 de um lado, 5 do outro, anota no prontuário porque vai ter que ser retirado depois para comprimir essa região retroperitoneal e parar o sangramento. Ah, eu até entendi mais ou menos o que você falou, mas eu nunca entrei numa cirurgia dessa. Aqui no Medical Office, você entra na cirurgia com a gente. Então, prepara aí, faz a antisepsia, lava as tuas mãos aí, calça a luva, vai preparando o campo que eu já chego para te ensinar. Opa, cheguei! Vamos lá! Abre aí, afasta aí, pega o farabife, afasta desse lado e deixa que eu disseco aqui. Estou dissecando aqui o espaço retroperitoneal, o espaço pré-peritoneal. O sangue já fez a parte dele, já tinha até dissecado, eu estou só empurrando mais um pouco aqui para a gente começar a empurrar, enfiar as compressas ali no espaço retroperitoneal, nesse espaço aí pré-peritoneal. Então, enfia a primeira compressa, vai. Empurra aí. Empurrou? Beleza. Daqui a pouco a gente coloca a outra. Outra, vai. Empurra, empurra. Beleza. Estamos estabilizando, fazendo aqui o tamponamento pélvico, tá certo? Esse é o tamponamento pélvico que a gente faz na cirurgia, tá bom? Enfia essas compressas no espaço retroperitoneal para parar o sangramento venoso do trauma pélvico. Beleza. Outra medida que a gente faz aqui, como a gente falou, lembra que a gente falou da cirurgia de controle de danos? Lembra que a gente falou quando que aciona o protocolo de transfusão maciça? Tá lembrado? Cirurgia de controle de danos, fase 1, 2 e 3. Protocolo de transfusão maciça, tem os 4 critérios, 2 critérios mais o choque index maior que 0,3, aciona o protocolo de transfusão maciça, tá certo? Cirurgia de controle de danos, recapitulando, fase 1, controle do sangramento da contaminação, fase 2, manda para UTI, fase 3 é o second look, tratamento definitivo, as reconstruções. Você fazendo isso, você está reduzindo a mortalidade do paciente, está melhorando a sobrevida do paciente. Por exemplo, aqui, na cirurgia de controle de danos, subiu de 30% para 50% a sobrevida desse paciente. No protocolo de transfusão maciça, você subiu a sobrevida do paciente também, fazendo Transamin quando indicado também. Tudo isso é manejo, controle de danos do paciente, ressuscitação hemostática, tá certo? Então, olha para essa questão. A mulher foi atropelada por um ônibus. Chegou para você, olha o contexto aqui, depois de 30 minutos que ela chegou. Oh, 30 minutos? Por que ele me falou que ela chegou em 30 minutos? Será que quer que eu faça Transamin? Será que é isso? Vamos lá. Dessaturando, taquipneica, chocada, hipotensa, taquicárdica, pelve instável, Glasgow de 7. Isso aí era na época que era questão discursiva. Cite 4 condutas. 4 condutas? Tem pelo menos 4 problemas aí. Sublinha quais são os problemas. Choque, Glasgow de 7, trauma de crânio, dessaturando taquipneica. Chegou depois de 30 minutos, a pelve está instável, doente grave. Opa, então quais são 4 condutas que você acabou de aprender que pode ser feito nesse caso? Hipotensão permissiva dá para fazer? Opa, peraí. Daria para fazer, mas tem um Glasgow de 7. Não vamos fazer hipotensão permissiva, já é uma conduta. Vamos melhorar essa pressão aí para manter uma média lá na faixa que a gente falou, em torno de 90. Então, vamos já subir um pouquinho essa pressão aqui com droga vasoativa, né? Seria uma das condutas aí. Difíceis você decidir isso, né? Mas, ó, trauma de crânio, hipotenso desse jeito, temos que subir um pouco essa pressão. Podemos usar um pouco de droga vasoativa, já que foi feito 2,5 litros já de soro aí. Outra conduta aqui que a gente aprendeu, intubação. Na verdade, intubação traqueal, Glasgow de 7, nesse contexto aí, intubação é outra conduta. O que que dá para fazer no doente chocado aqui, que chegou a 30 minutos no PS? Transamin, lembra? Transamin, você sabe. Transamin é outra conduta aí. E o que mais?
Tá perdendo sangue, foi feito soro, não resolveu. Vamos fazer uma droguinha e vamos fazer o que mais? Protocolo de transfusão maciça. Protocolo de transfusão maciça. O aluno de rua que não sabia, que falou hemotransfusão, pontuou metade do que poderia pontuar se tivesse falado iniciar protocolo de transfusão maciça. Uma outra conduta, mesmo que você não quisesse colocar droga vasoativa aqui, seria fazer o quê? Estabilizar a pelve. Estabilizar a pelve. Fixação temporária mecânica da pelve era outra conduta, já que ele falou que a pelve estava instável. Foi outro problema detectado. Então, intubação, Transamin, protocolo de transfusão maciça, fixação mecânica da pelve, gabaritava a questão. Outra questão aí, que era aquela questão do início que você tentou resolver. Olha lá o que está sublinhado. Atropelamento por caminhão, 7/4 de pressão, taquicárdico hipotenso, trauma grave, Transamin, protocolo de transfusão maciça, encaminhar ao centro cirúrgico, tá certo? Ah, mas não fala o tempo. Mas a paciente veio de helicóptero, veio de resgate aéreo. Resgate aéreo não passa horas e horas para chegar no hospital. Resgate aéreo, ó, chega em questão de minutos, tá certo? As outras dava para eliminar tranquilamente. Outro caso de taquicárdico chocado, grave, que chegou depois de 20 minutos. Se chegou depois de 20 minutos, ele quer que você faça o Transamin, administrar o primeiro grama, acionar o protocolo de transfusão maciça. Outra questão de trauma grave agora da Unicamp, que além de ser um trauma grave, tem um ferimento na fossa ilíaca e está sangrando pelo reto. O que é que a gente vai fazer? Inicialmente, vamos suplementar oxigênio, já que está desaturando. Vamos acionar o protocolo de transfusão maciça, já que é um trauma grave, trauma penetrante, taquicárdico, hipotenso. Protocolo de transfusão maciça. Mas provavelmente, logo em seguida, a conduta definitiva vai ser o quê? Laparotomia para esse paciente. As outras dá para ir eliminando, tranquilamente. Agora, passando para o trauma de tórax. Rapidamente aqui. O que é isso aqui que você está vendo? É um trauma na zona de Ziller. Que zona é essa? É uma zona de perigo, uma zona perigosa, tá certo? A zona perigosa que vai o quê? Segundo espaço intercostal, linha axilar anterior, sexto espaço, linha parasternal. Nesse espaço pode pegar os vasos da base, pode pegar o coração, o ventrículo. Então esse é um caso aí de um ferimento penetrante nesse quadrilátero de Zidler aí, nessa zona perigosa. Esse paciente que chega com esse ferimento com hipotensão, abafamento de bulhas e turgência jugular, chega com o chapeuzinho, o hatch, hipotensão, abafamento e turgência. O que é isso? É a tríade de Beck. É o que? Tamponamento cardíaco. E aí você faz o FAST ou o EFAST e detecta o quê? Líquido no espaço pericárdico, igual aquela imagem que a gente viu. Qual é a conduta quando você tem um tamponamento cardíaco num paciente que está instável, que está chocado na sua frente? Você faz uma punção direcionada para o ombro esquerdo do paciente para drenar esse líquido do espaço pericárdico, mas a conduta definitiva mesmo é o que? A toracotomia com rafia das lesões. Essa punção é um tratamento ponte para o tratamento definitivo, tá certo? Por isso que pergunta aqui, trauma torácico, hipotenso, turgência jugular, qual vai ser a conduta? É um derrame pericárdico? Será que é isso? Vamos ver as alternativas. Vamos lá. Acidente, trauma de tórax, 7/4, estágio jugular, está inconsciente. O que é mais provável? Ser um trauma de aorta, ser um pneumotórax aberto, ser uma fratura de externo, ser uma contusão pulmonar? Ou é um pneumotórax ou é um tamponamento cardíaco. E é exatamente o gabarito alternativa B. Ele deixou as duas opções para você. PCR no trauma. Outro assunto aqui. Chegar um paciente parado para você lá na sala de trauma. Você vai reanimar ou não vai reanimar? Existe um fluxo para isso. Existe um fluxo para isso. Se esse cara chegou sem sinais de vida, já estava morto lá na cena, chegou para você e continua morto, você não vai realizar. Já passou do tempo ali de realizar do benefício. O paciente está parado há muito tempo, sem sinais de vida. Agora, se ele chegou com algum sinal de vida, qualquer Glasgow, reflexo pupilar, respirou alguma coisa, tem AESP, tem qualquer atividade elétrica no eletro, qualquer sinal de vida presente, a gente vai realizar a reanimação desse paciente, tá certo? Ou se era um trauma penetrante que só faz 5 minutos que ele perdeu ali, que ele acabou de parar, a gente vai realizar também a toracotomia de reanimação na sala de emergência, tá certo? Agora, se for um trauma contuso, que já está parado ou parou, a gente vai individualizar de acordo com cada caso. O trauma contuso, a gente pode fazer a toracotomia de reanimação,
mas a gente não é tão liberal quanto no trauma penetrante, tá certo? Por isso que, mesmo que tenha perdido o sinal de vida no trauma penetrante, se foi a menos de 10 minutos, a gente faz a toracotomia, certo? No trauma contuso, a gente individualiza, mas pode ser feito também. O que a gente faz com esse paciente? Está lá parado na sua frente. Vamos só massagear ou dá para fazer alguma coisa? A gente faz isso aqui. Massagem, faz o ABC, o básico, drena os dois lados do pulmão, porque pode ser parada por pneumotórax ou hemotórax, mas faz a toracotomia de reanimação. Abre a caixa do peito dele para fazer a manobra, seja uma toracotomia anterolateral esquerda, seja um clamshell, uma bitoracotomia, ou para poder fazer o quê? As manobras, a massagem cardíaca interna, certo? Você precisa massagear internamente o coração desse paciente. Então, clamshell, essa bitoracotomia, ou a toracotomia anterolateral esquerda, as manobras, mais as manobras, que são o quê? Pericardiotomia, abre o pericárdio para massagear melhor o coração e rafiar alguma lesão que tiver lá. Twist pulmonar, se tiver um trauma grave pulmonar sangrando, você roda o pulmão, faz o twist pulmonar, clampeia a aorta descendente, porque essa parada pode ser por sangramento abdominal. Então, você clampeia a aorta para o sangue circular só na porção posterior. Se estiver sangrando muito na barriga, essa for a causa da parada, na hora que você clampeia, diminui esse sangramento abdominal também, como uma ponte até você fazer a laparotomia, corrigir as lesões para desclampear a aorta, tá certo? Eu entendi muita teoria, muito blá blá blá, mas eu nunca entrei num procedimento desse. Não tem problema, vamos entrar comigo aqui. Acabou de chegar o paciente parado, a gente está massageando ele, está massageando, pegou via aérea, drenou o tórax. Enquanto isso, calça a luva aí e faz a toracotomia nesse paciente. Vai abaixo do mamilo do paciente, vai abrindo o tórax desse paciente, tá certo? E vamos colocar o finoqueto e conseguimos visualizar o que aí? O pulmão, já vemos o pulmão que afastamos e vemos o coração ali batendo. Afasta, clampeia a aorta descendente, tá bom? Clampeia a aorta descendente, faz o twist pulmonar e ali depois abre o pericárdio para fazer a massagem cardíaca interna, tá certo? São as manobras da ressuscitação na toracotomia na sala de emergência, tá bom? Então, passando agora para o abdômen, estamos descendo, tá quase acabando. Respira aí, vamos para o abdômen. O abdômen adora cair, é o principal trauma ali, trauma de fígado. A questão é que o cirurgião não gosta tanto, por quê? Porque normalmente é o tratamento não operatório, tá certo? Normalmente é tratamento de suporte intensivo na UTI, transfusão quando cair de 7 hemoglobina, ou de 8, né, tiver baixa hemoglobina. Você vai fazendo suporte não operatório, embolização, mas operar um fígado de trauma é mais difícil, tá certo? Operar um baço depende da situação. Normalmente, trauma abdominal com paciente estável, a gente vai manejando clinicamente, né? Mas existem outros detalhes ali no trauma abdominal, no trauma penetrante, que pode cair. Então, algumas coisas que você já vai saber, outras vão ser novidades que podem aparecer na sua prova. Por isso, dá uma olhada nessa questão aí. Trauma e evento automobilístico, trauma abdominal contuso. Pausa aí e tenta resolver. Esse é o caso. Que daqui a pouco a gente resolve junto, tá bom? Olha esse outro caso aí e tenta resolver também. Esse outro aí tenta resolver também. E vamos falar rapidamente aqui de trauma abdominal e depois a gente resolve as questões junto. Então, se for faca, provavelmente pegou o fígado. Pode ter pego intestino, pode ter pego o baço, pode ter pego qualquer coisa, pode. Mas estatisticamente, um trauma penetrante com arma branca vai pegar mais fígado. Um trauma com arma de fogo vai pegar mais intestino. Um acidente contuso de carro aí vai pegar mais baço, depois fígado. Então, faca, fígado, tiro, tripa, batida, baço. Se é um trauma abdominal fechado e o cara está instável, já vai para o FAST. Vamos ver onde que está esse sangramento. FAST é o LPD hoje em dia, mais FAST. FAST positivo, laparotomia, FAST negativo, considerar outras causas. Protocolo geralzão aí, claro que você vai aprender isso em mais profundidade, com mais detalhes, com mais outras pegadinhas de prova com o Dr. Henrique. Então, e o trauma abdominal fechado estável normalmente vai para tomografia. Não é tão simples assim, mas é um fluxograma geral do serviço de trauma. Olha essa questão aí. 33 anos, vítima de queda de moto, chegou no pronto-socorro pelo resgate. Frequência cardíaca 120, pressão 11/8, respiratória de 26,
semiologia pulmonar e cardíaca normal, uma leve dor à palpação do abdômen difusamente, mais acentuado no abdômen superior, ou seja, é um trauma, queda de moto, tem dor abdominal, tem fratura exposta na perna ali, e aí fez a tomografia, fez o raio-x, e ele pergunta: cite uma informação em um dado do exame clínico que justifica a tomografia para esse paciente. Por que ele fez a tomografia de abdômen? Olha aí a indicação. Mecanismo de alto impacto, tá certo? Um trauma abdominal fechado com mecanismo de alto impacto é um critério de tomografia. E por que ele fez também? Ele tinha dor abdominal ou ele tinha estabilidade hemodinâmica. Você vai fazer essa tomo no contexto de estabilidade. Então, foi um mecanismo de alto impacto, é um trauma abdominal fechado e o cara está estável. Foi por isso que ele fez a tomografia. Lembra do fluxograma? Trauma abdominal fechado, estável, tomografia. Como é que vamos cobrar isso na prova? Vamos colocar um trauma abdominal fechado, estável e perguntar por que fez a tomografia. Trauma abdominal fechado, estável, tomografia. Esse foi o gabarito dessa questão discursiva. Cite um achado na tomografia desse paciente. Ele tem um pouquinho de líquido ali do lado do baço, tá certo? Na tomografia, um pouquinho de líquido do lado do baço, tá bom? E aí, era o gabarito, uma laceração esplênica, um pouquinho de líquido livre. Além disso, tem a fratura da perna, lembra? Como é que a gente maneja aí 5 medidas para fratura exposta? É o AAAA. Ah, não tô lembrando. Ah, lembrei. Alinhamento. Antitetânica. Antibiótico. Analgesia. O paciente vai chegar gritando da fratura exposta e você vai fazer uma analgesia. Antibiótico. Antitetânica. Asepsia, a limpeza, alinhamento, são os As aí da fratura, tá certo? Além da hemostasia. E no trauma abdominal fechado, de acordo com o resultado da tomografia, a gente vai ter as nossas condutas, de acordo com a clínica do paciente, com o resultado da tomografia. Se vier normal, o paciente está bem e tudo mais, podemos até pensar em alta. Agora, se tem líquido livre, a gente tem que pensar em lesão de víscera, de fígado, de baço, tá certo? Ou mesmo de intestino, já que tem líquido livre. Só que normalmente quando tem líquido livre e ar, né? Quando tem ar junto com o líquido, a gente pensa que furou o intestino, né? Perfurou o intestino, aí a gente vai para a laparotomia. Tá certo? Se tem blush, a gente pensa em angioembolização. O detalhe aqui, não sei se você percebeu, é que se tem líquido livre e não tem lesão de fígado nem de baço, de onde que veio esse líquido livre na barriga, se não é do fígado nem do baço? Provavelmente abriu algum intestino, tá certo? E aí vai precisar de laparotomia ou laparoscopia também, tá bom? Então, temos a classificação da AST, do trauma hepático, você sabe, grau, inicialmente aqui, 1, 2 e 3, para decorar. Decorar mesmo, isso aqui, menor que 10, entre 10 e 50%, maior que 50%. Menor que 1, entre 1 e 3, maior que 3. Igualzinho o trauma esplênico. O que vai diferir é o grau 4, 5 e 6 do trauma hepático, que o 6, que adiciona, que não tem lá no esplênico, é a avulsão hepática, e aqui, laceração de até 75% de um lobo hepático, depois de mais 75% de um lobo hepático ou 3 segmentos. Aqui, você tem que ver e rever e chegar na prova decorado. Ele não costuma cobrar assim, ele costuma mostrar a imagem e você tem uma ideia de acordo com o quadro clínico do paciente para dar a conduta, tá bom? Uma questão mais visual aqui, você vê menor que 10%, 10 a 50%, maior que 50%, menos 75% de um lobo, mais 75% do outro lobo. O tratamento não operatório vai ter sucesso em até 97% dos casos. Por isso o cirurgião não gosta muito de manejar esses casos, porque o cirurgião gosta mesmo de operar. O tratamento não operatório ele reduz a mortalidade mesmo nas lesões avançadas. Hoje em dia, com um bom acompanhamento de imagem, com uma boa monitorização em UTI, uma boa equipe de medicina intensiva, você consegue manejar esse paciente com tratamento não operatório, desde que ele esteja estável, não tenha sangramento ativo, não tenha peritonite, evisceração, outras indicações que indiquem uma laparotomia, tenha centro cirúrgico 24 horas, banco de sangue, angiografia disponível, são as condições aí para você fazer um tratamento não operatório. E se tiver trauma de crânio ou lesão medular, isso vai atrapalhar o tratamento não operatório, uma vez que a gente vai perder o parâmetro da clínica, da queixa do paciente
da sensibilidade, que poderia indicar uma laparotomia, por exemplo. Nessa questão, sinal do cinto de segurança, o que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Qual é o significado dessa equimose aqui, do sinal do cinto de segurança? Qual é a possível lesão abdominal associada? Tem algum outro exame que você faria? E qual é a suspeita que você tem aqui nesse caso? O paciente está com dor lombar. É um cara que está estável, está tranquilo, mas tem dor abdominal, tá certo? Tem dor lombar, o FAST veio negativo, e tem esse sinal de cinto de segurança. É uma questão de semiologia até e de estatística. Então vamos lá. O que é essa equimose? É o sinal do cinto de segurança. Qual é a lesão abdominal associada ao sinal de cinto de segurança? Lesão do intestino delgado. É mais um decoreba aí estatístico. Qual é o exame para definir a conduta? Como ele está estável, tomografia de abdômen. E qual é a suspeita que dá a dor lá da coluna dele? Fratura de chance. Como assim? Que chance o quê? Porcentagem? Não. Fratura de chance é o nome próprio, chance. Pessoa que descreveu a lesão lá na coluna, nesses casos de trauma abdominal, tá certo? Então, aqui outra questão cobrando a fratura de chance. Sinal de cinto de segurança, fratura de chance. Como é essa fratura? É uma lesão aqui horizontal na coluna vertebral, fratura de chance. Tem outras, tem a fratura de Jefferson na primeira vértebra, lá no Atlas. E tem a fratura de chance que adora cair, que é essa fratura aqui, como você está vendo na imagem nesse sentido, que quebra a vértebra nesse sentido, fratura de chance associada ao trauma abdominal contuso, associada ao sinal de cinto de segurança. Olha o fluxograma do protocolo de atendimento ao politraumatizado, revisando o que a gente viu aqui. É um trauma hepático, está estável, vamos para a tomografia. Não tem blush, vamos observar o passo seguinte. É um trauma hepático, está estável, faz a tomografia e tem blush, vamos fazer uma angioembolização, tá certo? Agora, é um trauma hepático e ficou instável. Aí a gente faz o FAST positivo, laparotomia exploradora, tá certo? Agora, você está fazendo um tratamento clínico, está observando e o paciente está instável, precisando de transfusões repetidas. Aí é uma indicação de cirurgia também de laparotomia exploradora. E se o paciente tiver pneu peritônio, empalamento, evisceração peritonite, aí é uma indicação clara de laparotomia, tá? Vai estar na sua cara dizendo milapa, 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 pneu peritônio, empalamento, peritonite, tripa para fora, tudo isso aí já é indicação clara de laparotomia. E um outro detalhe aqui para finalizar da anatomia. Aqui o fígado em cima, aqui embaixo você vê a porta, a artéria e a via biliar, tá certo? O colédoco aqui. Se o paciente tem sangramento no fígado, a primeira coisa que você faz, se você abriu esse paciente, é passar o dedo aqui e pegar essa tríade portal e fazer a manobra de Pringle, certo? Fazer a manobra de Pringle. Por quê? Se o sangramento do fígado for lá no parênquima, quando você faz o Pringle, para de chegar sangue no fígado e ele para de sangrar. Se ele continuar sangrando, é porque o sangramento está vindo lá de trás ou lá das veias hepáticas, certo? O sangramento venoso das veias hepáticas, por exemplo, não vai parar o sangramento, se você fizer o Pringle. Mas na maioria das vezes o Pringle vai ajudar. Foi isso que perguntou a questão da Unicamp, uma questão de anatomia. Na hora que você faz o Pringle, você faz o clampeamento do colédoco, da porta e da artéria hepática própria. Olha só, uma questão de anatomia. Lembrando aqui, tronco celíaco, ele emite 3 ramos, né? A artéria gástrica esquerda, que sobe aqui para o estômago, tá certo? A artéria esplênica, que corre para o baço, tá certo? E a artéria hepática comum, que depois dá a gastroduodenal e sobe para o fígado, virando a própria do fígado, a artéria hepática própria. E essa outra questão que a gente viu, ele está com a pressão de 11/8, frequência de 86, aquele trauma lá automobilístico. E você viu essa tomografia, o que aconteceu com esse cara? Ele chegou com hemoglobina de 12, depois recebeu um monte de soro e depois caiu para uma hemoglobina de 8,5, tá bom? Mas continua estável, 11/8, pressão, frequência de 88, não está taquicárdico, tá certo?
tá tranquilo o paciente. Como a gente viu na maioria dos casos, até 97% de chance de sucesso no tratamento não operatório. Esse foi o conceito cobrado. Se tivesse uma hemoglobina lá de 5, de 6, ele ia querer que você transfundisse, tá certo? Mas aqui a gente vai manter o tratamento não operatório para esse paciente, a melhor resposta para essa questão. Então, matou ali o trauma contuso, resolveu. Agora vamos para o penetrante. O penetrante é mais tranquilo, porque se é um penetrante que ele está estável, aí a gente vai ver. Se for na região anterior, vai para a toma, anterior aqui do abdômen, vai para a toma ou videodiagnóstica, ou exploração da região. É caso a caso aí, de acordo com o enunciado, de acordo com o contexto do paciente. Se é um trauma penetrante lateral ou posterior, tem que ter cuidado com a via urinária, vai precisar de um tomo triplo contraste, tá certo? E se for na transição tóraco-abdominal, entre a linha mamilar e as costelas, entre a ponta da escápula e o final das costelas, transição tóraco-abdominal, pode ter pego o diafragma em algum momento aí, na inspiração ou na expiração, vai precisar de uma videodiagnóstica para ver se não tem a lesão do diafragma. Isso o cara que está estável, está de boa. Porque se ele está instável, tem evisceração, empalamento, sangramento ou é transfixante, laparotomia de cara, tá certo? Por isso esse cara aqui, a lesão, o bastão de ferro entrou pelo dorso e ele está com dor abdominal. Lesão penetrante aí com dor abdominal. Não tem nem o que pensar, é laparotomia para esse paciente, tá certo? Outra indicação de laparotomia de cara, aqui a tripa tá para fora. É só ampliar mais aqui e terminar de explorar a cavidade. Evisceração, indicação de exploração cirúrgica do abdômen. E essa outra questão, PAF, projeto de arma de fogo no 5º espaço intercostal esquerdo. Mas o abdômen está doloroso e tem sangue no toque retal. Qual vai ser a conduta também? Outra indicação clássica aí de laparotomia exploradora, tá certo? O trauma esplênico, lembra? Igualzinho o trauma hepático aqui, grau 1, 2 e 3. O tratamento muito semelhante também. O trauma esplênico também tem o grau 4 e 5, de acordo com o grau de desvascularização dos vasos ou explosão esplênica aqui do baço, grau 4 e 5. No fígado ainda tem o 6, lembra? E como é que a gente vai manejar? Vai depender. Você está com a suspeita lá de lesão esplênica e ele está estável, tá bom? Ele está estável e sem peritonite, aí vai para a tomografia. O paciente está de boa, não tem peritonite, vamos tomografar, tá bom? Graus iniciais, tratamento não operatório. Graus avançados, vamos considerar arteriografia, mas em geral, tratamento não operatório, tá bom? Agora, se ele está instável, a gente vai para o FAST, tá bom? FAST positivo, laparotomia. FAST negativo, pesquisar outras causas, semelhante ao tratamento lá do fígado, tá certo? E aí, se ele tem sangramento ativo, lesão vascular, a gente sempre tem que pensar em arteriografia, tá bom? Ou se está fazendo o tratamento não operatório e ele está com queda constante de hemoglobina ou instabilidade hemodinâmica, né? Tá precisando de muita transfusão para manter no tratamento não operatório, tá ficando instável, a gente vai para a cirurgia, tá certo? Ou para a arteriografia, tem que definir aí de acordo com o serviço, laparotomia ou arteriografia. Então, com peritonite ou falha no tratamento, a gente tende a ir para a cirurgia, tende a ser uma indicação cirúrgica, com algumas ressalvas ali do recurso da arteriografia, tá certo? Então, questão do Ceará. Foi um trauma, um paciente de 17 anos com trauma de abdômen. Foi estabilizado e tem líquido periesplênico. Tem alteração alteração da difusão do contraste na fase arterial e hipodensidade de 40% do baço, principalmente no polo superior, sugerindo um pseudoaneurisma intraparenquimatoso. Em geral, na prova, quando você vê um pseudoaneurisma, ele quer que você faça uma terapia endovascular. Pseudoaneurisma, em geral, na prova, está pedindo uma terapia endovascular para esse paciente, tá certo? Uma arteriografia e avaliar a embolização arterial desse caso, tá bom? Um detalhe aí que foi cobrado no SURSE. Olha essa questão da USP. Tem um ponto brilhante no cérebro, na região frontal, tá certo? Tem um ponto brilhante aqui em cima, tá bom? Que é uma hemorragia intraparenquimatosa, certo? Tem líquido aqui ao redor do fígado. Tem líquido aqui e o baço está todo destruído aqui, todo esbagaçado o baço, tá bom? Ó, o baço normal aqui, tá?
baço normal, e o baço aqui todo destruído, que é o caso do paciente. E aí, ele pergunta, o homem tem 30 anos, foi uma colisão do carro contra o muro, chegou entubado no hospital, tá? Foi lá o suporte avançado, entubou ele e tal. Chegou para você entubado, pressão 8/6, frequência cardíaca de 140, Glasgow de 6T. Fez 2 litros de soro, que a gente não faz mais 2 litros hoje em dia, pressão 10/7 ficou. Frequência cardíaca de 120. E aí ele foi para a tomografia de corpo inteiro, que foi essa tomografia que você viu. Depois da tomografia, ele voltou a ficar hipotenso e taquicárdico. E aí qual seria a opção mais segura para o tratamento desse paciente? Veja só, está hipotenso taquicárdico com todas essas lesões aí abdominais, né? Hemorragia intraparenquimatosa aqui e sangue na cavidade. Então, se o cara está instável, se o cara está com peritonite ou falha no tratamento, você vai para a laparotomia, tá certo? Você vai para a laparotomia, que foi exatamente o gabarito dessa questão. Mostrou para você, você fez soro, tentou estabilizar e o paciente voltou a estabilizar, isso é um claro caso de lesão esplênica, né? É um cara que você ressuscita, ele estava lá com a pressão e a frequência boa, daqui a pouco voltou a chocar, voltou a ficar taquicárdico. Normalmente as lesões de baço se comportam dessa maneira. Como ele estava voltando a ficar instável, a gente já sabia exatamente o que ele tinha, precisava corrigir isso com a laparotomia, esplenectomia. Uma indicação aí clara de laparotomia e esplenectomia nesse caso. Trauma pancreático cai um pouco menos, mas você precisa ter noção dos graus. Começa com uma contusãozinha, uma laceraçãozinha pequena e vai aumentando, até que daqui a pouco fez lesão do ducto, uma transecção do pâncreas distal, grau 3. Grau 4, transecção proximal, envolveu a ampola de Vater, inclusive. E grau 5, destruição do complexo do duodeno pancreático, rotura da cabeça pancreática. Então, 1 e 2, uma contusãozinha menor, uma contusãozinha maior, uma laceraçãozinha, leve, discreta. Grau 3 já pegou o ducto, grau 5 destruiu o pâncreas. Grau 3 pegou o ducto distal, é mais fácil de resolver, resseca, ali distalmente está resolvido. Grau 4 é mais complexo, é mais perto da cabeça, várias estruturas nobres, por isso que é mais difícil. Então, trauma, aí o fluxograma do trauma pancreático. O cara tem um trauma penetrante. Você abriu a barriga dele. Já que ele está com a barriga aberta, você vai sempre drenar esse paciente. Se ele tem lesão no pâncreas, já que ele está com a barriga aberta, você aproveita e drena, tá certo? Fica esse conceito aí. Mas vamos para o fluxograma. Trauma penetrante, você fez uma laparotomia exploradora, decidiu fazer lá, tá certo? E ele está instável. O cara é grave. Se ele está instável, é controle de danos. Controlar o sangramento, a contaminação, os danos, drenar o que tem que drenar. Por exemplo, o ducto lá está aberto, tá certo? Você não vai fazer um GDP de 4 horas nesse paciente. Tem que ser uma coisa rápida, tem que resolver ali em 15 minutos. Parar o sangramento, controlar a infecção, controlar os danos. Passa os drenos onde tem que passar. Ah, tem lesão na via biliar. Passa um dreno na via biliar, drena para fora. Passa um dreno onde tem que drenar, drena o ducto pancreático, se for uma lesão muito grave de pâncreas. E depois você faz o reparo definitivo. Em geral é assim. Agora, quando está estável e você já está com a barriga aberta mesmo, você sempre vai drenar. Sempre vai drenar. Se for grau 1 ou 2, você vai só drenar, porque é só uma contusão, uma laceraçãozinha leve. Só a drenagem. Já que está aberta, né? Porque se fosse um trauma contuso, que não estava aberta a barriga, você não ia abrir a barriga só para drenar um grau 1 ou 2, ia observar, tá certo? Aqui a gente está falando na situação que já está lá aberta, você detectou o trauma de pâncreas, então se é grau 1 ou 2, você vai drenar. Se for um grau mais avançado, se lesou distal o pâncreas, você vai ressecar, tá certo? Agora, se é uma lesão gravíssima do complexo duodeno pancreático, aí, como ele está estável, você vai ponderar se vai fazer uma duodeno-pancreatectomia ou se vai suturar o duodeno e drenar a região. Aí, caso a caso, é mais controverso. Mas o conceito que eu queria deixar aqui é, se abriu a barriga lá por outra causa e está explorando o pâncreas, você vai drenar sempre e vai ressecar se necessário. Agora, se vai fazer uma cirurgia mais definitiva no contexto agudo do trauma ou se vai só suturar e drenar,
Aí é uma questão mais controversa que você vai sentir na questão como é que ele vai pedir. Isso não costuma ser cobrado nesse caso específico aqui. O que pode cair são as manobras no trauma. Por exemplo, a manobra de Kocher, que você pega o complexo do duodeno pancreático, o arco duodenal, solta e levanta e expõe aqui a veia cava. É isso que a manobra de Kocher faz, tá certo? Já estou esquecendo o que você falou. Você vai rever isso com um outro professor em mais detalhes no módulo avançado lá do HIIT mais aprofundado, que vão ser 12 semanas de revisão de tudo que você imaginar, tudo que pode cair na sua prova, 99% vai estar lá, porque a gente vai revisar tudo com questões direcionadas, semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Essa é a manobra de Kocher, que expôs a veia cava, você levantou o duodeno e o pâncreas e expôs aqui a veia cava e as veias renais, tá certo? Essa outra manobra de Cattell, você liberou o cólon direito e levantou o cólon, tá certo? Liberou aqui o cólon direito, tá bom? E levantou e expôs o retroperitônio, manobra de Cattell, mobilização do cólon, do ângulo hepático, exposição aqui do retroperitônio, tá bom? Essa outra manobra aqui é a de Mattox, que é do outro lado, no cólon esquerdo. Você libera todo o cólon esquerdo e levanta tudo, inclusive o baço, o pâncreas, os rins, e expõe todo o retroperitônio nessa região, manobra de Mattox. Um dos escritores do Sabiston, Dr. Kenneth Mattox, que aí você expõe aqui a aorta, tá bom? Todo o retroperitônio, toda essa região aqui posterior, retroperitoneal, você consegue explorar através dessa manobra de Mattox. E como que você acessa a retrocavidade dos epípulos? Se você pega o estômago, levanta, abre na grande curvatura, o que você vai ver aqui é essa visão do retroperitônio aqui da retrocavidade dos epípulos. Vai ver o tronco celíaco, os seus vasos do pâncreas, essas estruturas retroperitoneais que estavam escondidas atrás do estômago. Na hora que você levantou e abriu a grande curvatura aqui do epípulo, a grande curvatura toda abertinha, você tem a visão da retrocavidade dos epípulos. Foi mais ou menos isso que foi perguntado nessa questão do SES do Rio de Janeiro. Vítima de acidente automobilístico tem um trauma pancreático contuso. Nesse caso, é correto afirmar que nas lacerações de cápsula do pâncreas, no qual não ocorreu a abertura do ducto pancreático principal, a simples drenagem externa é um manejo acertado, tá certo? Se não lesou o ducto, tá bom? Se não lesou o ducto, você pode simplesmente drenar, tá certo? Se lesou o ducto, você vai ter que abordar ali o caso, tá bom? E aí, o que está errado aqui? A colangiorressonância não tem aplicação para investigar o pâncreas? É o melhor exame para ver pâncreas é a colangiorressonância. A mobilização da flexora esplênica do cólon e a manobra de Kocher são manobras mandatórias para explorar a cabeça do pâncreas? Não, lembra? Não precisa mobilizar a flexora esplênica do cólon. Você abre a retrocavidade dos epíbulos ali pelo estômago, como a gente viu, e consegue enxergar o corpo por causa do pâncreas. Se você quer ver melhor a cabeça, você pode fazer a Kocher mesmo para ver a região posterior ali. A abertura do pequeno aumento e o afastamento da pequena curvatura, você consegue ver o complexo duodeno pancreático? Não. Se você quer ver bem o pâncreas, são essas duas manobras. A abertura da retrocavidade pela grande curvatura e não pela pequena, tá certo? E a manobra de Kocher, que você mobiliza a cabeça e consegue ver ali a região posterior da cabeça do pâncreas. Então, se o trauma é fechado e estável, tá? Trauma fechado e estável, tomografia. Aí você vê. Se for graus leves, tratamento não operatório. Agora, grau 3 e grau 4, grau 3 e grau 4, aí sim você tem lesão de ducto, não é mesmo? E aí você vai ver se vai fazer um tratamento endoscópico ou tratamento operatório. Aqui é o seguinte, lesou o ducto, mas não lesou o pâncreas, talvez você passando uma prótese resolva, tá certo? Agora, lesou o ducto, lesou o pâncreas mesmo, aí você precisa de um tratamento operatório para ressecar esse pâncreas e drenar adequadamente, tá certo? Então, graus 3 e 4 vai precisar de cirurgia, tá bom? Grau 1 e 2, tratamento não operatório. Se é um trauma que você está na laparotomia lá e é uma contusão, você vai drenar o pâncreas. Se tiver laceração de ducto, você vai operar. Tudo depende da oportunidade, da situação que você está vivendo ali com o paciente. E grau 5, você vai sempre ter aquela discussão. Faça uma cirurgia demorada de duodeno-pancreatectomia ou faça uma drenagem ampla ali do ducto pancreático, da via biliar e depois pense numa conduta definitiva. Então vamos lá para essa questão. Um homem de 20 anos caiu da motocicleta, bateu o abdômen contra o muro, chegou no pronto-socorro em prancha rígida, oxigênio 12 litros por minuto, saturando 98,
pressão de 14/9, frequência de 100. O abdômen tenso, doloroso a palpação e fez a tomografia. O que você vê aqui na tomografia? O pâncreas estava até bonitinho, daqui a pouco ele ficou com essa coleção aqui, secção do pâncreas com coleção peripancreática. Né? Aí ele faz as perguntas, cite 2 achados, cite 3 estruturas anatômicas para as quais a tomografia não é um bom exame, tem menor acurácia, e o tratamento das lesões evidenciadas aqui na tomografia. Bom, se você observar bem a tomografia, basicamente a alteração é peripancreática aqui, tá certo? Relembrando os graus, no gabarito oficial ele não cobrou o grau exatamente, tá? Ele só queria que você falasse que tinha uma secção do pâncreas, tinha coleção, tá? Mas aqui, se fosse classificar, seria um grau 3, tem uma secção distal do pâncreas, tá bom? Haja visto a cabeça do pâncreas tá aqui, tá bom? Tá nessa região aqui. Vamos lá. Então, 2 achados, secção do pâncreas, corpo e cauda, coleção no corpo pancreático, tá bom? 3 estruturas para as quais a tomografia tem menor acurácia. Ela tem menor acurácia para o diafragma, para o delgado, para o cólon, a bexiga e o duodeno. Esse foi o gabarito oficial da instituição, a questão de radiologia. E o tratamento do que está sendo evidenciado aí, o que você faz no grau 3? Pancreatectomia distal, corpo caudal, mais drenagem da cavidade. Se você esquecesse da drenagem, você pontuava menos, tá certo? Então, cirurgia, pancreatectomia distal e drenagem da cavidade. Tá bom? Nesse caso aqui, contexto de trauma, pela proximidade, a gente tira junto o baço. Então, geralmente é um pancreatoesplenectomia, pancreaté distal. Tira o pâncreas, tira o baço, faz a drenagem da cavidade, tá bom? Para finalizar aqui, a última região que a gente vai abordar aqui na semana HIT é o trauma pélvico. Esse fluxograma é muito importante, porque se você tem um trauma pélvico com instabilidade, você vai fazer o FAST. Lembra? O paciente estável faz o FAST. Aí você vai ver, o FAST veio negativo. Se o FAST veio negativo, ou o FAST veio positivo, ele quer dizer o quê? Tem lesão de víscera parenquimatose, tem lesão de fígado ou de baço, vou precisar fazer uma laparotomia para olhar dentro da barriga ou não? Porque se não tem líquido livre, você vai tratar só a pelve, tá certo? É isso que ele quer dizer com esse fluxograma. Então, o paciente chegou com um trauma pélvico instável, o FAST não tem líquido volumoso, aí você faz apenas o tratamento da pelve, tá bom? Não entendi, então vamos de novo. Trauma pélvico com instabilidade, fez o FAST. Olha para esse lado aqui, o FAST veio negativo. FAST veio negativo, então vamos tratar a pelve. Como é que a gente trata a pelve do trauma pélvico com instabilidade? Aquele vídeo que a gente viu, lembra? Abre infraumbilical, chega no espaço periperitoneal, introduz as compressas para fazer o tamponamento extraperitoneal infraumbilical, chama ortopedia para fazer a fixação externa, tá certo? Melhorou? Melhorou. Então, beleza, vai para a UTI, fica em observação. Se não melhorou, é porque pode ter o sangramento arterial, lembra? Porque o tamponamento ele resolve os problemas venosos e ósseos e a fixação dos problemas ósseos. Mas o problema, se for sangramento arterial dos vasos pélvicos, vamos precisar de arteriografia, chama vascular para embolizar. Se não, se melhorou, vai para a UTI, tá bom? Esse é o fluxograma. Agora, se o FAST veio positivo, além disso tudo que a gente fez aqui, a gente vai precisar dar uma olhadinha na barriga, né? Vai precisar de fazer uma laparotomia. Se for um FAST com mais de 1 centímetro, mais de um quadrante, a gente faz uma chifopúbica mesmo. E depois faz o tamponamento extraperitoneal também. Se for um FAST que tem uma lâmina menor, que é menos de um quadrante, a gente faz uma chifa umbilical e explora lá a cavidade e tenta detectar. Se precisar ampliar, a gente amplia, tá certo? Mas o que é que esse fluxograma quer dizer? Que o trauma pélvico com estabilidade, você sempre vai abordar a pelve, com tamponamento extraperitoneal bilateral e fixação externa, mas nem sempre você vai fazer a laparotomia, vai depender do FAST, tá certo? Vamos prosseguir. Como que é esse tamponamento? Já esqueci, é aquilo que a gente mostrou. Abre do umbigo até o pubis, chega no espaço pré-peritoneal, disseca, introduz as compressas, faz o tamponamento extraperitoneal, tá bom? Chama a ortopedia para fazer a fixação da pelve e se não melhorar, vai precisar de arteriografia, porque essas compressas que você empurra aí, elas não param o sangramento arterial. Para parar o sangramento arterial de vasos pélvicos lá retroperitoneais, precisa
de uma arteriografia, precisa vascular para embolizar o paciente, tá bom? Então, para finalizar, o último tópico aqui, que às vezes cai, é isso aqui, essa imagem que pode aparecer. Que imagem é essa? Isso aqui é um trauma pelvoperineal complexo. Trauma pelvoperineal complexo. Normalmente é um paciente que vai chegar lá, um trauma contuso, aqui foi queda de moto, que destruiu aquela região. Então, é uma região aqui perianal. Então, o paciente vai fazer cocô, vai contaminar tudo isso aqui. Tem risco de fazer síndrome de Fournier, tá certo? Por isso que existe um manejo especial para isso daqui. Existe risco de lesão de uretra também, lesão de bexiga. Existe alto risco de infecção. Então, é um tema, trauma pelvoperineal complexo, que você precisa saber pelo menos umas 5, 6 coisas que precisa ser feito em todo caso de trauma pelvoperineal complexo. Nesse caso, estava hipotenso, descorado, uretrorragia, lesão extensa do períneo, não fez o toque retal, nem fez a sondagem vesical. Fez a reanimação volêmica, ficou estável, fez a tomografia de corpo inteiro, que viu que não tinha lesão em nenhum outro lugar, era só aqui, na pelve e no períneo. Tem fratura do osso sacro, um hematoma pequeno, sem imagem sugestiva de sangramento ativo ou blush. Está com a vacina antitetânica em dia, recebeu antibiótico profilático e foi para o centro cirúrgico. Aí que está o detalhe. Está lá no centro cirúrgico com você. O que você vai fazer? Vai sair suturando tudo? Qual é a conduta no trauma pelvoperineal complexo? É isso que ele está perguntando, tá certo? Você precisa saber. Nesse caso aqui, era de múltipla escolha, tá bom? Vamos fazer um toque retal, uma sondagem vesical, limpeza e desbridamento perineal, reconstrução dos planos lesados e drenagem com dreno fechado? Será que é essa a conduta? Ou vamos fazer uma cistostomia guiada por ultrassonografia, desbridamento, tamponamento do ferimento perineal com compressas e colostomia a Hartmann? Será que esse caso vai precisar de uma colostomia? Ou a gente vai fazer um uretrocisto retrógrada, derivação vesical, limpeza do ferimento, colostomia e ângulo hepático. Ou a gente vai fazer uma cistostomia por técnica aberta, avaliar a integridade do esfíncter, amputar o reto do cara. Esse aqui você já exclui, né? Pô, será que tem que amputar o reto agora, nesse contexto de trauma? Essa aqui é a mais absurda de todas. Outra absurda, não sei se você percebeu, é essa aqui, reconstrução dos planos lesados, porque é uma área contaminada. Você vai sair fechando tudo hermeticamente, vai infeccionar, vai fazer Fournier, tá certo? Então, anota aí. Talvez você não sabia disso. Se aparecer um trauma pelvoperineal complexo na sua prova, limpeza, lavagem exaustiva da ferida, limpeza da ferida, desbridamento de todos os tecidos desvitalizados, tem que limpar tudo ali, desbridar, joga um vácuo lá, um curativo a vácuo, tá certo? Mas antes disso, precisa limpar o coto retal, limpar o coto distal. O coto retal distal, solução glicerinada, limpa essa região e também faz um desvio de trânsito, porque por mais que você limpe o reto, vai ter cocô mais para cima, daqui a pouco vai vazar no seu curativo a vácuo, não vai dar certo. Então, por isso que trauma pelvoperineal complexo, o problema é lá no períneo, mas você fez uma colostomia. Olha só, um problema no períneo e você está fazendo uma colostomia, justamente para proteger a ferida lá, para que ela cicatrize bem, tá certo? Para não deixar o cocô passar naquela região, não deixar as fezes contaminarem a ferida. Então, trauma pelvoperineal complexo, limpeza, desbridamento, derivação de trânsito, colostomia desse paciente, limpeza do coto distal, limpa todo o cólon distal, por baixo e por cima, deixa tudo limpinho, coloca o curativo a vácuo, troca a periódica do curativo a vácuo, antibiótico, cefaclina, normalmente antibiótico endovenoso para esse paciente. Esse é o passo a passo aí do tratamento do trauma pelvoperineal complexo, né? Por isso que aqui a conduta era o quê? Uretrocisto retrógrada, para ver se tem lesão de uretra, ou se vai poder sondar, ou se vai precisar da cistostomia, não é mesmo? Vocês vão ver aí no trauma de uro, nas aulas avançadas de trauma urológico. Hemostasia, desbridamento, limpeza da ferida, colostomia e curativo para essa paciente. Se tiver curativo a vácuo, melhor ainda, que vai acelerar o processo de cicatrização. Esses são os conceitos importantes aí de trauma, não são todos. Conceitos mais aprofundados, conceitos mais detalhados, vocês vão ver com o Dr. Henrique no HIT, tá bom? Para saber mais detalhes sobre isso, você precisa estar ao vivo no domingo. A palavra-chave não vai ser falada hoje,
a segunda parte da palavra-chave vai ser falada aí em alguma das outras aulas. E no domingo a gente se encontra ao vivo às 16 horas. Você vai concorrer lá às premiações, tá certo? E vai saber todos os detalhes dos erros que os candidatos cometem. São 10 erros fatais aí que podem comprometer a sua aprovação. E vai também saber mais detalhes do curso aprofundado do HIT, a nossa revisão intensiva com resoluções de questões aí para você chegar brilhando, tinindo na hora da prova, nas provas que já estão chegando, tá bom? Eu espero você domingo, 16 horas. Amanhã esteja também acompanhando o dia a dia. Domingo, o fechamento da semana HIT. E a gente vai estar junto também no seu churrasco da aprovação, eu tenho certeza. Um abraço, bons estudos e até amanhã. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também.